Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu sou o Fred e este é o review de Akane Banashi do primeiro até o segundo volume, que são os volumes que já saíram. Akane Banashi é um mangá escrito por Yuki Suenega, desenhado por Takamasa Moe e publicado na Shonen Jump. No momento desta gravação, ele conta com 24 capítulos e foi até recomendado pelo Oda, autor de One Piece. Mas aí, o que tem de tão especial em Akane Banashi? Ao invés de fazer no formato que eu geralmente faço, que é dando um resumo dos acontecimentos e analisando a estrutura narrativa e os elementos narrativos e tentar prever o que o autor está tentando construir com isso, eu vou destrinchar um pouco aqui minhas interpretações pessoais, assim como análises aprofundadas, não apenas dessa obra, mas do mercado japonês de mangás como um todo. Pois Akane Banashi é um dos raros mangás que entram na categoria Battle Shonen sem batalha. Além de contar com a vantagem de terem dois autores, um roteirista e um quadrinista, um artista. Duplas geralmente se sobressaem nesse tipo de narrativa, como nós temos em Dr. Stone, Death Note e o Super Smartphone, que eu também fiz um vídeo sobre ele, vou deixar no cardzinho aqui. E o que diabos é um Battle Shonen sem batalha? Parece até contraditório, né? Se você leu Bakuman, você sabe do que eu estou falando. Geralmente nós temos em shonens batalhas corpo a corpo, lutinhas. Porém, raramente, de vez em quando, aparece um mangá que nós temos claramente duas pessoas, dois oponentes, se enfrentando, porém não de forma direta, não de forma física, mas de forma mental. E Akane Banashi, na real, ele se encaixa muito mais como um mangá de esporte sem esporte também. Akane Banashi, na realidade, entra numa sobreposição de tantos temas e tantas tropes de mangás, tantos gêneros de mangás, que acaba sendo difícil de dizer exatamente o que Akane Banashi é. É um shonen de batalha sem batalha? É um esporte? Obviamente não é um esporte, mas ele tem claramente elementos de esporte. E a melhor forma que eu consegui definir Akane Banashi, o que é Akane Banashi, seria uma batalha de stand-up, onde a pessoa tem que ficar sentada, contando narrativas, utilizando apenas dois objetos, um leque e um lenço. E o objetivo deles é agradar a plateia melhor que o outro, Então eles querem ser o melhor naquilo que eles fazem. Por isso que eu digo que ele é um Battle Shonen sem batalha, porque tu tem claramente duas pessoas se enfrentando, sendo cientes uma das outras, tentando superar uma a outra, assim como nós temos em mangás de esportes e mangás de batalhas. Porém, o palco que eles utilizam, literalmente, é o palco de Rakugou, é através da arte de contar histórias. E aí tu tem o público que vai medir quem é melhor ou pior. Mas Fred, o que diabos é Rakugou? O Rakugou como arte surgiu lá pelo século IX, com monges que tentavam deixar os seus sermões mais divertidos, mais atraentes ao público. Porém, com o tempo isso foi se desenvolvendo numa expressão artística, chegando a ser considerado um entretenimento pelos nobres do século XII. Mas Rakugou só foi se popularizar mesmo pelo século XVII, com a criação de Edo, a mudança da capital de Kyoto para Edo, atual Tóquio. E é muito importante entender essa história, a origem do Rakugou, para poder entender Akane Banashi. Porque Rakugou é uma arte extremamente tradicional. Eles não aceitavam mulheres até 1970. Eles não aceitam novas histórias. Criar histórias não é o trabalho de um Rakugouka, como eles são conhecidos. Isso é o trabalho de um roteirista. O Rakugouka apenas vai contar a história. Ele não vai criar uma história. E justamente por ser uma arte tão inflexível, tão rígida a mudanças, que é um tema perfeito para shonen, que começou com as revoluções de 1970. Ao menos isso foi até os anos 2000, porque a partir de 1990, 2000, começou a ter os otakus, que começaram a focar muito mais na indústria, sua crítica à própria indústria de animes, mangás e na cultura otaku, do que na cultura japonesa num geral. Porém, Akane Banashi consegue ser tanto um comentário à indústria do anime, à indústria do entretenimento de mangás, assim como um comentário, uma crítica à sociedade japonesa atual. Por exemplo, um dos temas mais interessantes de Akane Banashi é o tema geracional. O próprio primeiro capítulo abre com esse tema de geração. Nós temos o nosso protagonista do primeiro capítulo, que é o pai da Akane, tentando se tornar um Shin-Uchi, que é o título hierárquico mais alto do Rakugouka. Tu não apenas é considerado um mestre, como você pode
ter sua própria escola com seus próprios alunos. E aí nós temos a Akane, a filha deste cara, que é vislumbrada pelo Rakugo do pai. Ou melhor, pelo sonho do pai, porque isso aqui não se trata de Rakugo, se trata de sonhos, objetivos. E aí nós temos a antiga geração negando os sonhos dessa próxima geração, dizendo que eles não são bons o suficiente. Isso pode ser lido como a geração perdida, pois o pai de Akane pode ser considerado membro daquela geração perdida, que, para quem não sabe, no Japão, lá pelo fim dos anos 90, houve um estouro da bolha econômica, e muitos alunos que tinham se matado de estudar, se matado lá no vestibular, que tinham sonhos e esperanças de conseguir o seu emprego perfeito, o seu emprego dos sonhos, tiveram esses sonhos esmagados porque a geração anterior superfaturou o setor imobiliário. E aí muitos desses jovens não podiam ter o seu emprego. Muitos deles acabaram indo, inclusive, para religiões, mas enfim, isso é um papo para outra coisa. Agora vamos focar em Akane Banashi. A Akane muito bem representa a geração hoje, a geração nova de hoje, que viu seus pais tendo que ralar em empregos chatos, literalmente se matando de tanto trabalhar, que tem um termo lá que é karoshi. E aí nós temos a Akane querendo provar que o seu pai não estava errado, querendo esfregar na cara da antiga geração, da geração que matou o sonho do seu pai, de que ele estava certo. E é aí que vem as batalhas da Akane com os outros Rakugokas, porque esses outros Rakugokas utilizam o mesmo estilo de Rakugo dos antigos, né, dos patriarcas do Rakugo. Enquanto ela tenta um novo Rakugo, ou melhor, ela tenta imitar o estilo do Rakugo do pai. Num shounen clássico de batalha, nós seguimos uma estrutura narrativa muito próxima à dos mangás de esporte, pois mangás de esportes e shounen de batalha são muito próximos narrativamente um do outro. O protagonista tem que enfrentar um inimigo, né, enfrentar um time adversário que tem uma outra visão de mundo, uma filosofia totalmente diferente daquela que o protagonista defende, e durante o embate ocorre então uma síntese em que ambos os oponentes, ambos os times adversários passam a respeitar mais um ao outro. E eventualmente, quando o protagonista derrota o vilão ou o time adversário, os personagens desse time adversário, os personagens desses vilões, né, os vilões acabam se tornando aliados ao protagonista, ao personagem, mostrando suporte, torcendo para que eles ganhem. E na arte nós temos algo muito parecido, porque um artista não quer ver o outro artista falhar. Afinal, não faz sentido tu querer ver um artista falhar, porque artistas acabam se inspirando um com o outro. E a Akane Banashi é uma artista, logo, ela também não quer ver os outros falhar. Ela quer ver os outros serem muito bons, mas o ponto é, ela quer ser melhor que eles. Esse estilo narrativo é tão comum e tão utilizado em obras orientais que muitos artistas estão se apropriando dessa estrutura em obras como o Webtoon, como por exemplo a Karasu, que utiliza essa estrutura como uma ferramenta de arco de personagem no seu personagem Pimenta. Pimenta é um órfão que nasceu com uma doença rara que ele é incapaz de sentir dor. E por conta de um trauma, ele também não sente dor emocional, ele se fecha emocionalmente. Logo, ele tem todas as características perfeitas para ser um caçador de recompensa. Porém, o seu colega Nunvô não gosta disso, e ele quer fazer com que o Pimenta sinta, porque apenas quando ele consegue se abrir para os outros é que ele estará realmente vivendo. Então nós temos esses dois personagens que têm essa estrutura de aparece um inimigo, a gente aprende sobre esse inimigo, a gente ganha empatia com esse inimigo, mas um dos personagens não. Ele ainda não tem respeito por esse inimigo. E tudo que o outro personagem quer é que ele ganhe esse respeito, que ele ganhe essa empatia com o inimigo, para que ele possa evoluir como ser humano. A Karasu é um webtoon da minha autoria e atualmente está participando do concurso Call to Action. Eu vou deixar o link do one shot aqui na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Então clique no link que eu garanto que vale a leitura. Akane Banashi é uma história sobre como contar histórias. E é um shounen. E ele apresenta elementos de narrativas como se fossem técnicas, né? Assim como nós temos o Tsubasa com o seu chute de trivela, ou o Goku com Kamehameha. Em Akane Banashi nós temos
técnicas narrativas, diferentes técnicas narrativas que diferentes personagens utilizam ao longo da história. Há personagens que levam a sua apresentação a sério demais, há aqueles que tentam adaptar para uma audiência mais moderna e tem aqueles que vão atuar como se fosse uma novela. Então eles podem contar exatamente a mesma história, mas vai ser de jeitos completamente diferentes e vão ser uma experiência extremamente diferente uma da outra. Fica claro que Rakugo é a arte de contar histórias. Ou melhor, de como contar narrativas. Não é escrita de roteiro e nem de desenvolvimento de personagens. É a elevação de uma área muito específica que é a narração. E aí nós entramos no estado atual da Jump, né? No estado atual dos quadrinhos japoneses. Nos últimos tempos nós tivemos vários quadrinhos que foram cancelados que tinham um tema deveras muito próximo um do outro. The Hunters Guild Red Hood com seu tema de contos de fadas, Ayashimon com seu meta-comentário sobre shounens, né, sobre quadrinhos de shounens, mais especificamente os Battle Shounens. E até mesmo Jujutsu Kaisen entrou atualmente com personagens que possuem poderes até metalinguísticos de quadrinhos e de narrativa. Porém, a maior diferença entre a Kanebanashi e todos esses outros mangás que tentaram comentar em cima do ato de contar histórias é que a Kanebanashi não está tentando copiar outros mangás. Hayao Miyazaki, um dos fundadores do estúdio Ghibli e diretor do filme Meu Vizinho Totoro e Viagem de Chihiro, assim como muitos outros, uma lenda do cinema, foi perguntado lá por 2014 o que ele achava dos animes sendo produzidos hoje em dia. Hoje em dia, 2014. Basicamente, ele disse que faltava imaginação. Pois o que os animes, o que os autores estavam fazendo por volta de 2000 até hoje, na verdade, é que eles viam algo que eles gostavam numa obra e tentavam copiar, só que um pouco diferente. E aí a próxima geração viu o que ele tinha feito e tenta fazer de novo, só que um pouco diferente. E de novo, só que um pouco diferente. E de novo, e um pouco de... E vocês entendem o que eu quero chegar aqui. A Kanebanashi não tenta ser um Dragon Ball, não tenta ser um Boku no Hero, não tenta ser como qualquer outro shonen de porrada. Nem como qualquer outro shonen de esporte. Os autores de A Kanebanashi parece que trazem muito da experiência de vida deles à sua obra. E essa é a maior diferença entre a Kanebanashi e os outros mangás da Jump que estão saindo nesses últimos tempos. Experiência de vida. Inspiração através da experiência de vida. E o que a Kanebanashi está tentando dizer das narrativas modernas? Com apenas 2 volumes, é extremamente difícil chegar a uma conclusão. Porém, nós podemos deduzir a partir do arco de personagem da Akane. De acordo com K.M. William, existem 3 tipos de arcos de personagem. É muito comum em shonen de batalha e de esporte nós termos arcos estáticos, em que o protagonista ele já é completo. Ele não precisa mudar. A história avança quando ele altera o mundo à sua volta, pois o mundo acredita numa mentira. Nós temos isso em One Piece com Luffy, o Naruto também, e o Ichigo de Bleach. Todos arcos estáticos. Para ter um arco positivo ou negativo, ele necessita acreditar numa mentira. Arco positivo, ele vai vendo a verdade ao longo da história. Arco negativo, ele vai negando a verdade ao longo da história. Caso a Akane tenha um arco de personagem estático, flat, ela vai mudar a sociedade à volta dela. A sociedade de Rakugo à volta dela, porque apenas ela está correta. É a sociedade como um todo que acredita numa mentira e ela vai elucidando os seus rivais, derrotando eles em Rakugo, sendo melhor que eles em Rakugo. Vendo o desenvolvimento que já tivemos até então, é difícil dizer que a Akane tem um arco estático, porque ela claramente tem um arco positivo ao longo desses últimos capítulos. Então, se ela tem um arco positivo, ela deve acreditar numa mentira. Ou seja, ela é confrontada pela verdade ao longo da jornada. E aos poucos ela vai vendo essa verdade e ela vai se tornando uma Rakugoka melhor e uma pessoa melhor por enxergar a verdade. Foi assim no arco de treinamento de Kibataraki. E continua sendo assim neste pequeno arco de torneio que está tendo neste momento. Mas então, qual é a mentira que a Akane acredita?
pelo padrão que tem se mostrado ao longo desses 2 volumes que saíram, Akane está enganada sobre a natureza da narrativa. Como Miyazaki tinha reclamado dos otakus que apenas repetiam aquilo que eles viam em obras e não tentavam tirar de experiências pessoais, de verdades que eles como artistas têm dentro de si, a Akane está copiando seu pai. Ela não está tirando de experiências pessoais. Ela possui muitos problemas por conta do que o pai dela sofreu. E isso fica claro na apresentação dela. Ela tem que mostrar isso na apresentação dela. Porém, ao tentar copiar o pai que não passou pelo que ela tinha passado, assim como ela nunca passou pelo que o pai dela tinha passado, ela tem que desenvolver o seu próprio estilo. E eu acho que é isso que a Akane Banashi está tentando dizer, não apenas para a sociedade geral como um todo, mas principalmente para os otakus. São as experiências pessoais que moldam o artista, e não o imaginário perfeito como Platão descreveu. É, na realidade, a imperfeição onde mora a verdade. Ao menos essa é a minha leitura, a minha interpretação desta obra que está saindo na Shonen Jump e você pode ler de graça no Manga Plus. Se você conhece os meus vídeos anteriores, você deve ter reparado que eu mudei bastante a minha abordagem aqui dos temas, de como eu escrevi este roteiro. Isso porque eu terminei o meu Webtoon, então, de novo, muito obrigado se você leu, muito obrigado se você compartilhou o Webtoon. E diz aí nos comentários o que você achou do Webtoon e o que você achou deste vídeo, desta análise. Nada a ver? Discorda? Concorda? Você teve alguma outra interpretação ou alguma outra leitura que difere da minha? Eu quero muito saber. E você pode dizer diretamente para mim o quanto estou errado no servidor do Discord. Todos os links na descrição. E para o 3º volume eu também vou mudar um pouco. Não faz sentido eu fazer uma análise parecida como essa, porque eu iria me repetir muito. Então, pro 3º volume, eu vou focar apenas no teor artístico, nas qualidades técnicas da arte de Akane Banashi. Se você não quer perder outras análises ou recomendações de mangás, se inscreve aí no canal e muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E lembrem-se, as árvores somos nós.